Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo de Krebs. A gente viu que o produto final, tanto da oxidação dos glicídios como dos lipídios, ou seja, da glicose e dos ácidos graxos, vai resultar uma molécula comum, conhecida como acetil-coenzima A ou acetil-CoA. Esse acetil-CoA ele vai entrar na matriz mitocondrial e vai reagir com substratos através de enzimas, formando os produtos, que ao final do processo vai dar um ciclo, conhecido como ciclo de Krebs. Nesse processo também formará agentes óxido-redutores ou de óxido-redução, agentes capazes de ganhar e perder elétrons. E essa capacidade de ganhar e perder elétrons vai ser utilizada na cadeia de transporte de elétrons para a produção de ATP. Vamos dar uma olhadinha para ver como o processo se dá. O acetil-CoA, aquele produzido na descarboxilação oxidativa do piruvato ou na beta-oxidação dos ácidos graxos, ele vai entrar no ciclo de Krebs, na matriz mitocondrial. Ele vai reagir com oxaloacetato. Pela ação da enzima citrato-sintase mais uma molécula de água, ele vai dar como resultado o citrato, e vai liberar uma coenzima A. Citrato, pela ação da enzima aconitase, vai resultar isocitrato. Isocitrato, pela enzima isocitrato desidrogenase com auxílio do NAD, vai dar oxalosuccinato mais uma molécula de NAD reduzido. Esse NAD reduzido vai para a cadeia de transporte de elétrons. Um NAD reduzido a gente produziu aqui. Oxalosuccinato, por ação da isocitrato desidrogenase, vai liberar uma molécula de CO2 e vai dar alfa-cetoglutarato. Essa molécula de CO2 aí, quando você estuda biologia, eles põem, né, na equação final, da respiração. Alfa-cetoglutarato, pela ação da alfa-cetoglutarato desidrogenase, vai dar succinil-CoA e vai formar outra molécula de NAD reduzido e vai liberar outra molécula de CO2. Succinil-CoA, pela succinato-tioquinase, vai dar succinato. Só que aqui, com a ajuda do GDP mais um fosfato inorgânico, vai dar o resultado uma molécula de alta energia, um GTP, diretamente. Do succinato, pela ação da succinato desidrogenase, vai formar o fumarato e vai liberar uma molécula de FAD reduzido. Do fumarato, pela fumarase mais uma molécula de água, vai dar como resultado o malato. E o malato, pela ação da enzima malato desidrogenase, vai dar o oxaloacetato, fechando o ciclo e formando mais uma molécula de NAD reduzido. Qual a implicação disso tudo? Esses mediadores, que são agentes de óxido-redução, que recebem, aceitam e entregam elétrons, eles vão para a cadeia de transporte de elétrons para produzir energia, para produzir ATP. Lembrando que cada molécula de glicose que é oxidada gera duas moléculas de acetil-CoA. Então, quando a gente vai fazer o balanço energético final, para cada molécula de glicose a gente tem que multiplicar por 2, tudo que entra e tudo que sai. Não é verdade? Então, para cada molécula de acetil-CoA, a gente já tinha visto que rende 12 ATPs. Por quê? Cada NAD reduzido rende 3 ATPs. 3 vezes 3, 9. Mais uma molécula de FAD reduzido, que rende mais 2 ATPs. 9 mais 2, 11. E mais uma molécula que é criada diretamente, que é o GTP. Ou seja, para cada molécula de acetil-CoA que ingressa, rende 12 ATPs. No caso de uma molécula de glicose, como ela se divide em duas trioses e formam duas moléculas de acetil-CoA, vai render 24 ATPs. Então, no final das contas, o que deu como resultado? O que interessa? A molécula entrou, fez o ciclo e rendeu isso daí. 3 moléculas de NAD reduzido, uma molécula de FAD reduzido e um GTP direto. Os agentes de óxido-redução, como o NAD e o FAD, que aceitam e entregam elétrons, eles não têm a capacidade intrínseca de produzir energia. Falando em uma linguagem simples, de produzir ATP, uniões de alta energia, uniões de fosfato. Então, como é que eles o fazem? Através de um complexo de proteínas que ficam na membrana mitocondrial interna, conhecida como cadeia de transporte de elétrons. Cada proteína dessa possui um nome específico ou uma numeração. E elas têm uma característica interessante, que é a afinidade pelo elétron.
Então essas proteínas ou complexos que são numerados do 1 até o 4, elas possuem a capacidade crescente de aceitar o elétron. Então o elétron ele vai ser entregue para o complexo 1, o complexo 2, e esse, através de outras proteínas que a gente vai ver com detalhe aqui, vão ser transportados pelo outro. Então a gente vai ver com detalhe que 1 entrega para o 3, que tem mais afinidade pelo elétron, que entrega para o 4, que tem mais afinidade pelo elétron, que vai entregar no final para um oxigênio para formar água. A capacidade de ganhar esse elétron, ou de se reduzir, chama-se potencial redox. Esse potencial vai crescendo conforme os complexos da cadeia vão aumentando de número, por falar de uma forma grosseira também. Só que esse elétron, conforme ele passa, ele libera uma certa energia que permite que esses complexos bombeiem íons, próton, para o espaço intermembrana, entre a membrana mitocondrial externa e a membrana mitocondrial interna. Vai ocasionar um aumento da concentração desses prótons no espaço intermembranoso ou intermembrana, produzindo um gradiente eletroquímico que vai favorecer a entrada dos prótons diretamente para a matriz mitocondrial. Só que como a membrana é totalmente fechada, como a membrana ela é muito impermeável, ela vai fazer através de uma enzima conhecida como ATP sintase. A ATP sintase vai utilizar a força de passagem desses prótons, da mesma forma que faz uma usina hidrelétrica que utiliza a força de passagem da água nos geradores para transformar de energia mecânica a energia elétrica, vai se utilizar a força de passagem dos prótons ou a dissipação do gradiente eletroquímico para o acoplamento da produção de ATP. Então essa força vai permitir com que os produtos ADP mais fosfato se transformem em uniões de alta energia, o ATP. Vamos ver com detalhe como é que isso funciona? Todos esses complexos que você está vendo aí, eles têm nome, né? Nadiobiquinona redutase, fadiobiquinona redutase, assim por diante. Eu não vou citar nome para não ficar mais confuso e chato. Então a gente só vai falar complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4. E os intermediários que se movem, que no caso é a ubiquinona, ou coenzima Q, e o citocromo C. Bom, o NAD formado tanto na glicólise, na beta-oxidação ou no ciclo de Krebs, ele vai entregar o elétron para o complexo 1. Quando ele entrega para o complexo 1, ele vai ser entregue para a coenzima Q, ou biquinona, que vai entregar para o complexo 3. Olha só, essa passagem desse elétron do complexo 1 para a coenzima Q para o complexo 3 causa um bombeamento de próton da matriz mitocondrial para o espaço intermembranoso, que eles chamam aqui. A ubiquinona ela é móvel dentro da bicapa lipídica, da parte hidrofóbica da bicapa lipídica, e vai entregar esse elétron para o complexo 3. Essa passagem vai bombear, como eu já disse mais uma vez. Note que o FAD não vai entregar para o complexo 1, vai entregar para o complexo 2, que é mais próximo do que o complexo 3. Do complexo 2 ele vai direto para a ubiquinona. Quer dizer que tem uma diferença aí, entende? O elétron vai correr menos. Por isso, pelos cálculos que fizeram os cientistas, o NAD reduzido rende 3 ATPs e o FAD rende 2. É uma média, né? Não é exato. Do complexo 3 ele vai passar para a molécula de citocromo C, que fica na parte externa da membrana mitocondrial interna, sem querer confundir. E ela vai entregar, a citocromo C vai entregar o elétron para o complexo 4. Vai causar mais bombeamento de próton para o espaço intermembrana. E do complexo 4 vai entregar para uma molécula de O2. Na verdade é meia molécula de O2 que vai formar uma molécula de água, que é o último aceptor dos elétrons. Aí forma a água da respiração. Esse bombeamento dos elétrons para o espaço intermembranoso vai causar a formação no gradiente eletroquímico entre o espaço intermembranoso e a matriz. Como a concentração vai subir, esses prótons vão ter a tendência de escapar. Como a membrana mitocondrial
interna é muito impermeável, a passagem desse gradiente se dá pela enzima ATP sintase. Ela acopla a passagem ou o fluxo de prótons do espaço intermembranoso à matriz mitocondrial para a produção de ATP através de ADP mais fosfato inorgânico. Como é que funciona? A gente já viu que a passagem dos elétrons causa o bobeamento de prótons para o espaço intermembranoso. Aí a gente vê o aumento da concentração e os substratos. O próton passa pela ATP sintase e a força de passagem, como se fosse uma usina hidroelétrica, essa força de passagem do fluxo dos prótons acopla a energia suficiente para efetivar uma união fosfato, ou seja, através de ADP mais fosfato inorgânico, a gente produz a energia ATP, que vai ser usada pela célula em todos os seus processos. Para finalizar, a gente vai comentar que cada complexo pode sofrer inibição por algumas drogas, ou os conhecidos venenos, né? O complexo 1, o NAD-ubiquinona redutase, ele vai ser inibido pela rotenona ou amital. O complexo 3, ou ubiquinona citocromo C redutase, vai ser inibido pela antimicina. E o complexo 4, o citocromo oxidase, vai ser inibido pelo cianureto, monóxido de carbono e azidas. A ação dessas drogas na cadeia de transporte de elétrons pode levar à morte da célula. E se a gente tomar como referência não só as células, como os tecidos, os órgãos e o organismo, pode chegar a produzir até a morte. Encerramos aqui esse tema, tentei fazer o mais simples possível, espero que ele seja útil. Inspiração, fé em Deus e sorte. Até a próxima.